Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E nessa aula eu vou fazer uma análise sobre dois softwares de escrituração fiscal contábil que estão presentes aí no Brasil inteiro, né? Ou seja, eles têm muito alcance, então eles estão presentes em todo o Brasil. Tem escritórios de contabilidade que utilizam esses softwares no Brasil inteiro e fiz uma análise aqui e vou trazer para você as características de cada um deles, os pontos fortes e os pontos fracos, e aí você decide qual você acha mais vantajoso, né? Eu acho muito importante essa aula, porque principalmente para quem está abrindo escritório de contabilidade, para quem está começando, ou para quem já tem escritório de contabilidade e está pensando em mudar de software. Então é muito importante você saber algumas coisas sobre esses dois aqui, para que você não faça uma decisão errada, ok? Eu já trabalhei com cerca de 6 ou 7 softwares, mas esses dois aqui eu acho que são os mais relevantes atualmente, porque, como eu falei, eles estão presentes aí no Brasil inteiro, ok? Então, eu vou fazer aqui, é importante deixar para você aqui registrado, que o que eu vou falar aqui sobre esses dois softwares reflete a minha opinião pessoal, ok? Você que está assistindo, fica à vontade para ter uma opinião diferente da minha, ok? Deixa o seu comentário aí, se você tiver um software diferente, você acha que ele é muito bom, deixa um comentário, ou se você não está satisfeito com o seu software também, deixa o seu relato aí para que eu possa pesquisar mais sobre outros softwares também, ok? Então vamos lá. O domínio ou ter data, né? Nós temos aqui esses dois softwares, eu vou fazer uma análise e o domínio, que é um sistema da empresa Thomson Reuters, e o Alterdata é da empresa de mesmo nome. Ambos são bons softwares, ok? Vou deixar registrado aqui que eles são bons softwares. Porém, eles possuem pontos fortes e fracos em relação ao outro. E é isso que eu vou trazer para você aqui. Então, coisas que você precisa saber antes de utilizar esses dois softwares, ok? Que é muito importante aí para você. Então, vamos lá. O domínio. Quais são os pontos fortes do domínio? Ele tem muita agilidade na adequação do sistema às mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, o domínio ele se adapta rapidamente às mudanças. Então, por exemplo, quando saiu lá o novo cálculo do PIS e da COFINS, com a exclusão do ICMS da base de cálculo, o domínio se adaptou rapidamente, inclusive também com a mudança do DARF. Nós tivemos recentemente a mudança do DARF. O DARF agora tem o código, o QR Code, né? E a domínio se adaptou a isso muito rapidamente. Tão logo quando saiu lá a mudança, o domínio já estava aí preparado, já estava se adaptando, né, o sistema a essa nova realidade, né? Diferentemente do Alterdata. O Alterdata ele demora muito mais para se adaptar. Então, o domínio ele tem esse ponto forte, ele se adapta às mudanças muito rapidamente. Ele tem alta capacidade de importação de dados, né? Então, ou seja, ele tem muitas funções de importação, ele tem muitas ferramentas lá para você importar e para você não precisar ficar digitando dados manualmente. E ele tem um bom suporte também. De todos os softwares né, que eu já trabalhei, o melhor suporte é o da domínio, que eu já vi até hoje, dos que eu já trabalhei, ok? O melhor foi o da domínio. Não é perfeito, não é um suporte perfeito, não é ótimo, mas ele é muito bom. Ele foi o melhor que eu já vi até hoje, ok? E os pontos fracos da domínio, né? É muito importante você saber isso aqui, que apesar do domínio ser um bom software, ele é um software muito lento. Então, a lentidão é o principal ponto fraco da domínio. É um software bastante lento e ele tem pouca praticidade na conferência de lançamentos e a configuração dele é bastante complicada, ou seja, ele é ruim para fazer conferências, né? Tanto por meio de relatórios quanto por meio das próprias telas de lançamento, ele é bastante ruim para fazer lançamentos. Então, se você for trabalhar com domínio, é ideal que você trabalhe com 2 monitores, ok? Se você tem um escritório, então é ideal que você trabalhe com 2 monitores, porque um monitor só vai ser ruim para trabalhar com domínio.
E a configuração dele é complicada, então vai levar vários meses para que você coloque o domínio funcionando perfeitamente, sem dar erros, né? Principalmente na hora das importações. Sempre que você fizer uma importação lá, vai dar um errinho, aí você tem que ir lá consertar, e depois você importa outro tipo de arquivo e também vai dar erro, e você tem que ir lá e consertar. Então essa configuração do domínio ela é bem chata, ela é bem complicada. Depois que ela está bem feita, bem configurada, o programa funciona redondinho. Mas até lá, né, vai demorar bastante tempo para você deixar o programa do jeito que você precisa. Então a configuração dele é bem ruim, bem complicada de se fazer. E Alterdata, né? Os pontos fortes da Alterdata já é o extremo oposto do domínio em relação aos pontos fortes e fracos. A Alterdata, o Alterdata ele tem alta velocidade, então, ou seja, é um sistema muito rápido, ele é muito prático, ou seja, ele é muito prático para conferência de dados, de lançamentos, de cálculo de tributos. O Alterdata ele é muito mais moldável do que o domínio, então você consegue fazer coisas em termos de edição, de mudança de impostos, ele é muito mais prático do que o domínio para trabalhar. Então, muito mais fácil de conferir lançamento, muito mais fácil de conferir o cálculo dos tributos, e ele é um sistema muito mais rápido do que o domínio. Então, quando você está fazendo lançamento de notas de forma manual, ou quando você está alterando lançamentos, e você clica em gravar, o Alterdata grava ali de 1 a 3 segundos. E o domínio não, ele já leva 20 segundos para poder gravar, para fazer a mesma coisa. E os pontos fracos do Alterdata, né? O suporte do Alterdata é bem ruim, ok? Você liga lá ou você entra no chat e parece que os atendentes não estão atendendo somente você, parece que eles estão atendendo outras 5 pessoas, né? E você é uma delas. E aí, ao invés de eles resolverem o seu problema, né, eles ficam fazendo perguntas evasivas. Por exemplo, você configurou corretamente? Você verificou o cadastro da empresa? Você conferiu o lançamento, se está correto? Né? Então, eles ficam fazendo perguntas evasivas para ganhar tempo, e naquilo ali você está perdendo tempo. Você está ali pendurado no telefone ou no chat e muitas vezes eles nem conseguem resolver o seu problema. Você percebe que os atendentes do suporte da Alterdata, alguns não têm preparo para estar lá no suporte. No domínio, quando você entra no suporte, o atendente ele já te pergunta qual é o problema, já faz acesso remoto na sua máquina e já resolve o seu problema, ok? Eles não ficam fazendo perguntas evasivas, já entra no seu computador e já resolve. No Alterdata não, eles ficam muito tempo fazendo perguntas evasivas e demoram muito tempo para responder também. Eles demoram bastante para responder. E aí quando eles respondem, geralmente é uma pergunta evasiva, aí demora mais ainda. Então o suporte da Alterdata é bem ruim, então a Alterdata precisa melhorar esse suporte dela, ele é bem ruim, e os atendentes precisam dar foco a uma única pessoa, não ficar atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. E o Alterdata, ele também demora a se adaptar às mudanças do ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, a questão do DARF. O DARF, né, ele sofreu alteração, agora ele tem QR Code para fazer pagamento via Pix, porém, até hoje o Alterdata não se adaptou. Em contato com o Alterdata, eles me informaram que vão se adaptar agora, em agosto de 2022, né, que vai estar disponível, mas até hoje, quando eu gravei esse vídeo, 7 de agosto, o Alterdata ainda não está gerando o novo DARF, ok? Então, enquanto o domínio se adapta lá bem rapidamente, o Alterdata fica lá vendo navios, ok? Ele demora bastante tempo para conseguir chegar no mesmo ponto. Então, esses são os pontos fortes e os fracos dos dois sistemas. E agora, eu vou mostrar para você como as telas de cada um deles, né? Então, aqui, ó, você está vendo... Opa, deixa eu fechar aqui. Isso. Você está vendo aqui a tela do escrita fiscal do Alterdata, ok? Essa aqui é a tela do Alterdata. Veja, você tem ali as abas, você tem várias opções ali de nota fiscal de serviço, importação, né? Cálculo de tributos, e você tem ali abas também para manutenção, cadastro. E aqui é a tela do escrita fiscal do domínio, ok? Veja que é um layout mais limpo em relação ao Alterdata, né? Você tem as opções ali em cima,
controles, arquivos, movimentos, né, para fazer lançamentos ali, relatórios, que são os livros. E aqui agora eu vou mostrar para você as telas de lançamentos, primeiro aqui do Alterdata. Veja, aqui nós temos a opção nota fiscal, que é para fazer lançamento de documentos fiscais do ICMS, e aqui notas fiscais de serviço para fazer lançamento de notas fiscais de serviço prestados automáticos. Eu vou entrar aqui na tela de nota fiscal do ICMS, né, vou selecionar aqui uma empresa, e coloco o período com o qual eu quero trabalhar. Então, aqui eu entro na empresa num determinado período, ok? E você vai ver que no domínio é um pouquinho diferente. Aí, quando você abre aqui, ó, você já vê os lançamentos de notas fiscais, documentos fiscais de entrada e de saída. Basta você alterar aqui, ó, entre as duas opções. Então, nós temos nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída aqui. Então, veja, aqui você já vê todas as notas nessa tela, apenas do período que você selecionou. E temos essa aba totais, que é muito útil, onde você já vai vendo a totalidade das operações, né? O total do valor contábil, o total da base de cálculo do ICMS, o total do ICMS, o total de PIS e COFINS, né? O total das entradas. E aí você vai fazendo os lançamentos ou as alterações e já vai conferindo ali. Então, aqui, quando você entra nos lançamentos, né, aqui, quando você faz um lançamento aqui na Alterdata, veja, a tela aqui, ela é bem prática, né, para conferência. Você pode simplesmente, através dessa tela aqui, já ir conferindo os lançamentos fiscais sem precisar entrar nas notas fiscais. Então, aqui você já está vendo o valor das notas, a data, CFOP, né, o CST. E aqui, ó, é a tela de lançamento de documento fiscal. Veja, você tem aqui os dados básicos na guia geral e você tem aqui outras abas, ó, complemento, que também são partes integrantes aqui dos campos da nota fiscal ou do documento fiscal. Okay? Então, aqui veja que é um sistema prático, você passa ali pelas abas, ele é rápido, ele não demora, né, passar pelas telas ali, ele é bem prático em relação a isso. Aqui, ó, vou entrar numa nota fiscal de compra, veja, eu tenho aqui uma nota fiscal, eu vou navegando aqui pelas abas, eu tenho aqui produtos, fatura, né, eu tenho aqui as abas, passando pelas abas aqui, veja que é bem rápido, bem prático, ele não demora para processar. E aqui também o Alterdata, né, agora eu vou mostrar aqui no domínio, como se funciona. Aqui no domínio você vem em movimentos entradas, saídas ou serviços. Ele é separado, né, entradas e saídas. No domínio você não vê tudo numa tela só, mas no domínio você pode abrir várias janelas ao mesmo tempo se você quiser, ok? Enquanto no Alterdata você vê as notas de entrada e saída num lugar só, basta alterar ali a opção. No domínio é em local separado, ok? Não dá para abrir tudo junto, mas você pode abrir mais de uma janela se você quiser. Então, veja que ó, a primeira característica do domínio é a lentidão. Veja como que eu já cliquei ali na opção para abrir o movimento de entrada e ele não abriu ainda, ele está processando até agora, ok? Então, essa aqui é uma característica do domínio, não adianta você tentar contornar isso aqui, é uma característica do sistema. E eu abri aqui, ó, movimento de entradas, né? Eu abri aqui. Então, veja, aqui ele já puxa a última nota fiscal de entrada lançada e eu vou abrir aqui o movimento de saídas. Então, por isso que é bom, quando você for trabalhar com domínio, você ter dois monitores, ok? Trabalhar com dois monitores, porque fica mais fácil de você visualizar aqui os documentos fiscais. Uma observação interessante é que o domínio vai exigir de você uma máquina melhor, né? Computadores melhores, mais potentes. E o Alterdata não. O Alterdata consegue trabalhar com computadores mais simples, sem nenhum problema. O domínio não. O domínio já exige mais tecnologia. Exige que os computadores tenham configuração melhor, aí, mais processamento, né? Um processador mais rápido, mais memória. Então, veja, aqui ele puxa o último documento fiscal lançado para eu visualizar os outros documentos. Eu clico ali no botão listagem e clico aqui em busca avançada, onde eu vou fazer um filtro, né? Eu vou selecionar apenas os documentos que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver documentos de emissão entre 1/6 de 2022 a 30/6 de 2022. Então, aqui eu vou visualizar apenas os documentos fiscais do mês 6, ok?
Então, aí vai aparecer aqui na tela listagem, aqui à direita, todas as notas fiscais, documentos fiscais do mês de junho de 2022. Então, veja, aqui ele já me mostra todos. Para eu trabalhar com uma nota específica, basta eu clicar em cima dela, que ela vai aparecer aqui nessa tela à esquerda, ok? Então, basta eu selecionar qual eu quero e ela aparece aqui na tela à esquerda. Eu posso fazer, então, alteração, né, ou conferência. Aqui, ó, é a tela de listagem, eu aumentei ela aqui. Então, veja, aqui nós temos basicamente quase todas as informações dos documentos fiscais, né? Então, você pode filtrar aqui, colocar por ordem de data, por ordem de número, né? Do jeito, por ordem que você quiser aqui. E aqui no Alter Data, a diferença, né? Veja que você já vê a diferença entre essas duas telas do domínio para o Alter Data é o seguinte: aqui no domínio você tem aqui a aba de conferência, porém no domínio você tem que abrir o documento fiscal para marcar que ele foi conferido. Aqui no Alter Data não, ó. Você tem aqui a aba conferido, você pode simplesmente marcar, ó, e desmarcar essas opções aqui sem abrir o documento fiscal. Por isso que eu falo que o Alter Data é muito mais prático. Eu não preciso abrir o documento fiscal para marcar que ele está conferido. Eu já estou vendo aqui os dados básicos dele, eu estou vendo que está correto, eu simplesmente marco como conferido. Eu não vou entrar nota por nota, né? Isso não existe, a gente não faz isso na prática, até porque a gente não tem tempo para fazer isso. Então aqui, ó, eu clico conferido e pronto. No domínio, para eu fazer a mesma coisa, veja, ele também tem aqui a opção de conferido. Só que aqui não dá para eu simplesmente mudar para sim, né? Ok? Quando eu clico lá no domínio, eu tenho que abrir o documento fiscal e gravar ele. Ok? Eu não consigo simplesmente fazer como eu faço no Alter Data. Então, aqui no domínio, eu seleciono o documento fiscal que eu quero, ele aparece aqui do lado para mim, e aí sim, eu clico ali naquela opção conferido, aqui na tela à esquerda, e clico em gravar, ok? Aqui, ó, clico aqui em conferido e clico na opção gravar. Aí eu tenho que fazer isso documento por documento, ok? Se eu quiser marcar a opção conferido, eu tenho que fazer isso documento por documento e clicar em gravar. E o problema é que o domínio ele demora muito tempo para gravar o documento fiscal. Ele demora cerca de 20 segundos ou mais, dependendo da sua máquina aí. Então, nesse sentido, o Alter Data é muito mais prático. No domínio, para você fazer as conferências, vai ter que ser através de relatórios, ok? Porque a conferência aqui, pela tela de lançamento, simplesmente não vai ser possível. Quer dizer, vai ser possível, só que você vai perder muito mais tempo. Pela tela de relatórios, vai ser muito mais rápido, ok? Então, veja, o domínio ele demora bastante para processar, ele demora bastante tempo para gravar um documento fiscal, e diferentemente do Alter Data, que é bem mais rápido e bem mais prático para fazer a mesma coisa. Então, continuando aqui, deixa eu... aqui você, né, vê que o domínio ele tem uma tela um pouco mais... um pouco poluída, né, essa tela aqui de listagem, então fica tudo muito pequenininho, é difícil de enxergar. Então, por isso que eu falo, o domínio, a melhor forma de você trabalhar com ele na questão de conferência é por meio de relatórios. Aqui no Alter Data, ó, eu vou abrir uma nota fiscal. Suponhamos que eu fiz uma alteração qualquer aqui nessa nota fiscal e clico aqui, então, na opção gravar, para gravar a nota fiscal. Então, veja, na primeira vez que você faz isso, ele demora um pouquinho mais para gravar, ó, mas já gravou, tá vendo? Ele demorou só alguns segundos para gravar. Lá no domínio, ó, deixa eu fazer uma outra aqui, ó, vou abrir uma nota fiscal de entrada no Alter Data. Então, suponhamos que eu vou fazer uma alteração qualquer aqui, ó, fiz uma alteração e clico em gravar, ó, cliquei em gravar. Pronto, ele gravou a nota, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa no domínio. Eu vou abrir uma nota fiscal qualquer aqui, né? Como se eu fosse fazer uma alteração na nota. Então, veja, eu abri a nota aqui, ó. Estou abrindo a nota. Ó,
Vou fazer uma alteração qualquer aqui e vou clicar em gravar. Aí, quando você clica em gravar, o domínio ele vai passando pelas outras abas, né? Isso aqui atrapalha bastante, você perde muito tempo com isso. O Alterdata não faz isso, ele não fica passando pelas outras abas, não. Você clicou em gravar, ele grava, né? Ele não quer nem saber se você vai ver as outras abas ou não. Então, aqui, ó, eu cliquei em gravar. Ele está processando ainda. Ó, ele vai fazer essa pergunta aqui. Eu vou clicar em sim. Pronto, agora está contando o tempo. Ó. Cliquei em sim para gravar a nota. E veja como ele demora bem mais do que o Alterdata para gravar a nota fiscal. Ó, ele ainda está processando. Isso para você ver que eu não estou mentindo, né? Eu estou fazendo isso aqui para você ver, ó. Gravou. Agora que ele gravou a nota, tá vendo? Então, ele demorou muito mais tempo do que o Alterdata para gravar a nota. Então, você que vai trabalhar com domínio, você vai ter que se acostumar com essa lentidão aqui, ou então você vai ter que investir pesado em tecnologia, ok? Em computadores mais potentes para que o domínio fique mais rápido. Então, computadores aí com pelo menos 16 de memória, né? Um processador aí mais potente, você vai precisar de muita tecnologia para trabalhar com domínio. Então, internet mais rápida, computadores mais potentes, servidor mais potente, né? Uma rede boa. Então, você vai precisar de mais tecnologia para que o domínio não fique tão lento aí na sua máquina. Mas já vou avisando, mesmo que você utilize máquinas mais potentes, o domínio vai continuar sendo lento, ok? Isso aqui não vai mudar, ele só vai ficar menos lento do que o que você está vendo aqui na tela, né? O computador que eu usei aqui não é um computador muito bom, mas não é um computador tão potente assim, né? Segundo o domínio, precisaria ter mais força, mais capacidade. Então, fica a dica aí. Você que tem escritório de contabilidade já renomado, né? E você já está aí no mercado há muito tempo, você pode utilizar talvez o domínio, seja uma opção melhor, desde que você tenha condições de ter máquinas melhores. Aqui, ó, no domínio, a opção de importação, veja, nós temos importação de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. Então, aqui é uma característica do domínio que, para fazer a importação desses documentos eletrônicos, é em local separado, ok? É uma característica do domínio que eu não gosto de jeito nenhum. Então, para você importar os XML desses documentos, você tem que ir em locais separados. Então, no conhecimento de transporte você vai num lugar, na nota fiscal eletrônica você vai em outro, nota fiscal de consumidor você vai em outro, nota fiscal de serviço você vai em outro. Então, cada um desses documentos você tem que ir num local para poder importar, ok? Então, é uma característica do domínio que eu não gosto. Por quê? Você tem que ficar separando, né? O XML, o conhecimento de transporte tem que ser numa pasta, a nota fiscal eletrônica tem que ser em outra, e isso aqui é muito ruim. Já no Alterdata, você importa todos esses documentos num lugar só. Então, você vem aqui em importação, né? E você tem aqui, ó, NFE, CTE, NFCE, NFSE. Então, você já importa nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico. Então, se você tiver o XML desses documentos tudo misturado lá na mesma pasta, ele vai importar tudo, ok? De uma vez só. Ele não vai dar nenhum erro, ele vai importar tudo de uma vez. Lá no domínio, não. No domínio, você tem que importar esse XML de forma separada. Então, veja, e aqui você também tem a opção de importar nota fiscal de serviço, né? Aquelas de layout específico de prefeituras. E então veja que o Alterdata, em relação ao domínio, ele é muito mais prático. Você ganha mais tempo trabalhando com o Alterdata. Essa é a minha opinião, ok? Você ganha mais tempo trabalhando com o Alterdata do que com o domínio. No domínio você vai precisar de um pouco mais de tempo e computadores melhores. O Alterdata não exige computadores top de linha, ok? Para trabalhar. Então, recapitulando aqui, ó, veja que no domínio são lugares separados para fazer essas importações. No Alterdata você faz tudo num lugar só, ok? Então, recapitulando aqui, ó, agora nós temos aqui a edição em bloco do domínio, nós temos a opção alterar notas, entrada, saída, serviços, né? Temos a opção alterar impostos nas notas, onde você altera
dados exclusivos do ICMS, né, ou dos impostos que estão destacados na nota, e alterar produtos para cálculo de PIS e COFINS. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando é edição em bloco, ok? Que é uma das funções mais importantes de qualquer software. Todo software de escrituração fiscal contábil tem que ter opção de edição em bloco, senão ele está fora do mercado. Então, tudo isso aqui é edição em bloco do domínio. Então, aqui, por exemplo, eu clico aqui na opção alterar notas, então eu escolho alterar nosso cálculo de entrada, saída. Aqui no Alterdata também ele tem a opção de edição em bloco, aqui na opção notas fiscais e produtos. Ele também faz edição em bloco, só que, novamente, aqui no Alterdata, a característica é que você faz a edição em bloco toda de um lugar só. E aqui no domínio, você faz em lugares diferentes, ok? Aqui no Alterdata, ó, você coloca a empresa, seleciona se quer nota fiscal de entrada ou saída, coloca o mês que você quer trabalhar, né, filtra, e aí ele já aparece todos os documentos fiscais daquele mês. E aqui tudo que você está vendo na tela e mais ainda, algumas coisas que você não está vendo na tela, você consegue alterar, ok? Você consegue editar em bloco. Aqui no domínio, você tem lugares separados, dependendo daquilo que você quer alterar. Por exemplo, nessa alteração aqui de notas fiscais de entrada, eu clico aqui em busca avançada, faço o filtro que eu preciso. Então, por exemplo, emissão entre 1/6 a 30/6. E aí eu clico aqui em OK para ele me mostrar somente as notas fiscais de junho. Então aqui eu tenho todas as notas de junho. Eu seleciono quais notas que eu quero alterar, ou todas, se for o caso, e clico aqui na opção alterar, embaixo. E aí ele vai abrir aqui essa tela, onde eu seleciono o que eu quero alterar, Eu quero alterar a série, eu quero alterar a espécie, eu quero alterar o modelo, eu quero alterar o CFOP, eu quero alterar data, CST ou CSOSN. Então veja, essa tela é específica para alterar esses dados do documento fiscal. Já, se eu quiser alterar dados relativos ao ICMS, suponhamos, eu quero excluir os ICMS das notas, às vezes importou ICMS e não era para importar, então eu venho aqui alterar impostos das notas, alterar dados de ICMS. Então veja, a edição em bloco do domínio, também, dependendo daquilo que você vai alterar, é em local separado. Então aqui eu faço filtro. Veja que aqui na edição em bloco do domínio não tem lentidão, ok? Ele é rápido, ele é efetivo, ele é prático. A diferença é que é em locais separados. Aqui, ó, eu seleciono o que eu quero alterar. Por exemplo, CST, eu quero zerar a base de cálculo, eu quero zerar a alíquota, por exemplo. Eu faço um filtro aqui e aplico o que eu quero fazer. Se eu quero zerar, por exemplo, base de cálculo, alíquota e valor de imposto para um determinado CST, então eu seleciono o CST aqui que eu quero zerar, aí eu zero o ICMS de todas as notas fiscais de uma vez só. Então, aqui no domínio, para fazer a edição em bloco específica do ICMS, de valores do ICMS, já é nessa tela aqui, ok? Aqui na parte de edição em bloco do domínio não tem lentidão. Ele funciona rápido, ele processa rápido também, não tem nenhum problema em relação à lentidão. A lentidão do domínio está relacionada ao lançamento manual e à gravação de notas fiscais e ao processamento lá dos impostos. Aqui no Alterdata, veja, você seleciona as notas que você quer alterar, e você simplesmente pode escolher outros campos para alterar aqui, ó, à direita. Então, qualquer campo que você não está vendo na tela que você quer alterar, você pega aqui, ó, à direita e coloca ele aqui, que você consegue alterar esse campo também, ok? Então, aqui no Alterdata, a diferença é que você altera tudo também num local só. Tanto dados da nota, quanto dados de impostos, bases de cálculo, é tudo aqui na mesma tela. O Alterdata ele é bem mais moldável do que o domínio, ok? Você consegue, ele é bem mais prático do que o domínio para trabalhar. Então veja, aqui você está vendo todos os dados da nota, então fazer edição em bloco é só selecionar todos, clicar aqui em editar e seleciono então o que eu quero alterar nas notas. Então eu seleciono aqui, por exemplo, espécie, CFOP, base de cálculo do ICMS. Então tudo que eu quiser alterar no documento, eu seleciono o campo que eu quero alterar aqui e faço a alteração de todos os documentos de uma vez só, ok? Aqui no Alterdata. Então, esse campo aqui, essa tela do Alterdata, ele é bem prático. E é claro, você pode deixar as notas ali por ordem de número, por ordem de série, por ordem de CFOP, de valor, do jeito que você quiser. Aqui no domínio também dá para fazer isso, ok? Continuando,
falando aqui um pouco sobre os dois sistemas. Aqui no Alterdata, veja, nós temos a parte também de livros, né, onde você pode ver os livros fiscais. Se eu quiser ver, por exemplo, dados do ICMS, eu gero o livro fiscal aqui de apuração do ICMS, né? Então aqui eu seleciono aqui a empresa que eu quero ver, coloco aqui o período que eu quero ver, clico aqui em livros e eu vejo apuração do ICMS. Então eu vou ver aqui o livro de apuração do ICMS. Eu também acho os relatórios do Alterdata melhores, ok? Do que do domínio. Eles têm uma visibilidade melhor. Os relatórios do domínio, as letras são muito miúdas, tudo muito apertadinho, né? Por isso que eu falo que o domínio exige aí que você trabalhe com mais de um monitor. Então veja, eu tenho aqui a apuração do ICMS e eu estou vendo aqui o valor do ICMS a recolher nesse período, ok? Vou aumentar aqui, já estou vendo o valor do ICMS a recolher no período. No domínio, para você ver isso, né, você vê o valor dos impostos. Aqui, antes do domínio, deixa eu mostrar aqui os federais do Alterdata. Então, clica aqui em Federal, Bitributos Federais, coloca a empresa, o período, clica em Consultar e veja que ele já vai me mostrar aqui os impostos, né, os tributos federais da empresa desse período. Então, aqui, ele já me mostra a base de cálculo e o valor dos impostos, dos tributos. Veja, é bem rápido, o processamento bem prático. E aqui também tem o relatório, que você pode ver se você quiser. No domínio, para que você veja os impostos, antes é preciso que você faça a apuração do período. Então, você vem em movimento, apuração. Não é possível ver os impostos antes de fazer esse procedimento aqui, ok? Então, você seleciona o período aqui, o mês que você quer, e clica em Processa Período. E esse processamento aqui, essa apuração que o domínio faz, demora muito tempo, é cerca de 3 minutos para fazer essa apuração. E você não consegue ver os impostos, os tributos, antes de fazer esse procedimento, ok? Diferentemente do Alterdata, que não tem esse processamento aqui. Alterdata, se você termina de lançar, pronto, acabou. Você já pode ir lá e ver o valor dos impostos. No domínio, não. Você tem que fazer esse procedimento aqui de apuração. E esse procedimento demora muito, muito tempo, ok? Então, o problema do domínio é a lentidão no processamento e a lentidão na hora de gravar a nota. Esse é o problema do domínio, né? O Alterdata não tem esse problema. Então, aqui no Alterdata você tem emissão de DARF, né? Também, no domínio também tem. Você tem aqui a geração do DAS, que também funciona bem. A geração das declarações, SPED de contribuições e ICMS, SPED de REINF, também funcionam relativamente bem, todas essas funções aqui. E aqui nós temos... deixa eu ver aqui, a geração do Sintegra, né, DSTDA, que também tudo isso aqui funciona relativamente bem na Alterdata, né? Não vou falar ótimo porque não é perfeito, mas funciona relativamente bem. No domínio, o domínio também faz tudo isso, né? Também funciona relativamente bem a geração de declarações do domínio. Aqui, veja, ele está processando ainda aquela apuração. O domínio também funciona relativamente bem. O problema do domínio é justamente aí essa lentidão. Então, você vai ter que se acostumar com a lentidão do domínio. Pronto, ele terminou a apuração. Ele vai me mostrar todos os impostos numa tela só, no domínio. Então, ele me mostra o ICMS, né, ali, diferença de alíquota, ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, entre outros ali. Então, para emitir um detalhe aqui do domínio, ele faz as guias estaduais, por exemplo, as guias de arrecadação estadual do ICMS, o domínio já gera automático, o Alterdata não, ok? O Alterdata não faz isso. E aqui, os tributos federais, ele também já gera o DARF, o DARF do layout novo, com QR Code, e o Alterdata, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não fazia. Eles prometeram que será em breve, mas até o momento aqui, o Alterdata ainda não fazia. Então, aqui, se você seleciona o tributo que você quer, você simplesmente clica aqui em OK, e o sistema já vai gerar o DARF automaticamente para você pelo Sicalc Web, ok? Com o QR Code.
No Alterdata ele não faz isso, ele vai gerar um DARF aquele modelo antigo, sem código de barra, sem nada, ok? Não que faça muita diferença, né? Mas acaba incomodando, porque às vezes o cliente quer um DARF lá com código de barra, com QR Code bonitinho, né? Para poder pagar por outras vias, não precisar depender tanto aí de, né, de determinados pagamentos, como fazer o pagamento direto no banco. Então aqui, ó, no ICMS, como eu falei, o domínio gera a guia, né, do ICMS e o Alterdata não. E aqui, ó, eu vou demonstrar para você aqui, ele já aparece o valor do tributo, mas veja que ele não mostra aqui para mim a base de cálculo, eu tenho que ficar clicando lá embaixo ali nas telinhas de cálculo para ver os cálculos, veja, é bem um pouquinho mais poluído, né? Aqui essa tela, ela é um pouquinho mais feinha do que o da Alterdata. Então aqui, ó, eu vou gerar um DARF de PIS, para você ver como que funciona lá no Cicalc. Veja, eu clico ali em OK, o próprio sistema já vai gerar o DARF no Cicalc Web para mim, referente a esse tributo. Isso que demora um pouquinho, mas isso aqui é da Receita Federal, não é problema do sistema. Aí você só marca essa opção aqui, ó, não sou um robô, que o sistema já continua fazendo a geração do DARF. Então veja, ele já faz tudo automático, ó. Ele já gera o DARF. Isso aqui que ele está fazendo, o Alterdata não faz ainda. Então pronto, ele já gerou o DARF para mim, ó, com, né, o valor, a data de vencimento, código de barra, QR Code. O Alterdata não faz isso aqui ainda, ok? Então, aqui, ó, no Alterdata você vem aqui na opção Federal, DARF, DARF. E aí você gera o DARF aqui, porém no modelo antigo ainda, ok? Como eu disse, o Alterdata fica vendo navios. Então, qual que é a conclusão, né, desses dois sistemas? Domínio, ele tem mais capacidade, mais tecnologia, suporte muito melhor do que o da Alterdata. Porém, o domínio é muito mais lento, vai exigir mais tempo, vai exigir computadores melhores e preferencialmente vai exigir ali que você trabalhe com 2 monitores. O Alterdata, você não precisa de 2 monitores, você não precisa de computador top, ele é mais rápido e mais prático, ok? Então essas são as características dos dois sistemas, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo aí, deixe seu comentário, né, em relação, veja, aqui são os informativos do domínio, né, você tem aqui as declarações para gerar, como eu mostrei na Alterdata, mostrar aqui também. Tudo isso aqui funciona relativamente bem, também, né, aqui estaduais. Você tem aqui também a geração de guias. Então, depois que você fez a apuração, você pode vir aqui e gerar as guias por aqui também, federais, estaduais, municipais. Tudo isso aqui também funciona relativamente bem no domínio. Não tem muito o que reclamar. Lembrando que a lentidão do domínio está principalmente na gravação de notas e no processamento lá, né, da apuração. E no Alterdata ele tem essa característica de um suporte ruim, ok? E ele demora muito tempo para se adaptar. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aí sobre esses dois softwares, se você utiliza algum deles ou se já utilizou. Deixe um comentário sobre o software que você utiliza. Eu gostaria de trazer a análise de outros softwares aqui mais para frente. Eu cheguei a dar uma olhada no Fortes, só que o Fortes eu não consegui ainda fazer os procedimentos necessários para fazer uma análise. Então, importação, eu ainda não vi essa parte no Fortes, eu só vi superficialmente como que ele funciona. E um outro sistema também que chamou atenção aí é o Calima. Então, é um sistema que eu também quero conhecer mais para frente. Então, deixe seu comentário aí. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.